podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Vida de RH não é fácil, é muita burocracia para resolver e um errinho que seja pode acabar gerando um problemão. Por isso que quanto mais simples for a gestão dos benefícios dos colaboradores, melhor, né, Riga? E aí que entra o iFood Benefícios Elo, que é vale alimentação e vale refeição em um só cartão do iFood. Com ele a gestão é toda numa só plataforma, o que facilita muito a vida do pessoal da RH. E sem contar que os colaboradores ficam livres para usar esse benefício do jeito que eles preferirem, do jeito que fizer mais sentido. Então, no final, a empresa inteira acaba ganhando. Então acesse agora o site benefícios.ifood.com.br e descubra como o iFood Benefícios pode simplificar a rotina de empresa, funcionários e do RH. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou o Felipe Espósito. Se você está curtindo o seu Mac com M1, talvez seja melhor nem ouvir esse Tecnocast. Isso porque a nova versão do chip deixou ele parecendo o paninho da cachorra. Nesse episódio, a gente conversa sobre os novos MacBooks Pro com o M1 Pro e M1 Max e outros lançamentos da Apple. Aguenta aí que a gente já começa. A gente sabe que quem empreende ou tá afim de empreender tem que tomar muitas decisões no caminho. Hoje em dia, um dos maiores desafios é como trazer a sua marca pra internet, né? Mas quem é parceiro da Nuvem Shop consegue lidar melhor com esse desafio. A gente tá falando aqui da maior plataforma de e-commerce da América Latina, com mais de 90 mil clientes ativos. São 10 anos de estrada, ajudando o negócio de todos os tamanhos a chegar mais longe. E além da simplicidade para criar e gerenciar a sua loja, a Nuvem Shop também oferece mais de 150 funcionalidades e um ecossistema de parceiros de tecnologia conectados à plataforma. Tudo para você empreender com mais inovação e eficiência, independente do tamanho do seu negócio. E ó, atenção, hein? Ouvinte do Tecnocast ganha uma oferta especial. Se você acessar pelo link que tá na descrição, você ganha 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual, e isso sem contar o primeiro mês grátis e a isenção de tarifa por venda pelos primeiros 90 dias da sua loja. Então dá uma conferida no link da descrição ou entra no tbnet.me/nuvenshop e conte com a Nuvem Shop para mostrar ao mundo do que você é capaz. No dia 18 de outubro, a Apple fez um evento e apresentou alguns produtos novos, né? Os principais e mais hypados que todo mundo estava esperando são os novos MacBooks Pro com as versões novas do chip M1, desenvolvido pela própria Apple. Mas nesse evento também a gente viu o lançamento do novo AirPods 3, de um novo plano do Apple Music, de novos HomePods, basicamente novas cores do HomePod Mini, mas teve um produto que não apareceu no evento e foi a verdadeira estrela no Twitter, né? Depois que o evento acabou. E esse produto, ironicamente, é um pano. Mas não é só um pano, é um pano de polimento pra você, que custa R$219, mas se você pagar à vista é mais barato, é só R$197, e você pode limpar, inclusive, seu Pro Display XDR, aquele com vidro de nanotextura, que custa R$55 mil. Então se você já comprou um monitor de R$55 mil, pô, R$200 num paninho, tá ótimo. Você não vai limpar um monitor de R$55 mil com pano que você comprou no mercado, né, gente? Faz favor. Pô, e olha só, ele é compatível, segundo a Apple, com o iPhone 6 em diante. Você não tem nem MagSafe com o iPhone 6 mais. Como que um pano é compatível com o eletrônico? Não, e assim, a grande verdade é que tá cada vez mais difícil passar pano pra Apple, né? Porque antes a gente simplesmente passava, agora você tem que pagar R$220 pra você simplesmente falar assim, ah, não, tudo bem, temos aqui computadores de R$50 mil. Não, e pior que a gente vai falar dos preços também dos Macs, e no Brasil eles chegaram muito caros, mas
Brasil é difícil avaliar também, né? Aqui tem sempre várias particularidades e tal. Sempre chega tudo muito caro. Mas lá fora não tá tão fora do que era antes, né? Então, em dólar, o preço tá mais ou menos igual, né? Mas acho que dá pra gente chegar lá. Depois a gente poderia dar uma passada antes por esses lançamentos um tanto inusitados, né? Então esse paninho que ninguém esperava que a Apple fosse lançar um paninho. E teve também o lançamento de um plano novo do Apple Music que é mais barato e ele é exclusivo para você utilizar com a Siri. Então basicamente é isso. É o mesmo Apple Music, é a biblioteca inteira de músicas do Apple Music, com a diferença que você não acessa pelo aplicativo. É para você usar por comandos de voz. E aí a segunda piada pronta desse episódio, né? Não. Quando você falou, é a biblioteca completa do Apple Music. Você acessa pela Siri. Eu já pensei, putz, mas a Siri não entende. Se eu falar Foo Fighters, ela não entende direito. Então, como que eu vou acessar essa biblioteca com a voz, assim? É meio complicado, né? O que vocês acharam disso? Porque, assim, o plano de entrada é $9,90. E agora, o novo plano de entrada com a Siri é $4,99. Metade do preço. Me lembrou um pouco o iPod Shuffle, né? Que você não tinha uma tela, você não tinha muito controle. Basicamente, era um botão que você dava play, ele dava shuffle, então era ainda mais limitado do que usar com a Siri, se você for ver. Eu não achei tão estranho assim, porque a Amazon tem um plano do Amazon Prime Music exclusivo para você usar na Alexa, né? Na assistente de... Na verdade, nem é na Alexa, é para você usar nos dispositivos Echo. Ele é para apenas um dispositivo, acho que custa, sei lá, R$6,99, R$7, alguma coisa assim. Então, eu imaginei que essa é como se fosse uma resposta da Apple para isso. Só que aí a gente esbarra na situação de que a Siri não entende nada, né? Assim, se você vai pedir uma música em outro idioma, você com certeza vai encontrar dificuldade. É exatamente isso. Acho que o estranho não é nem o plano, né? Até faz sentido, mas o problema é a Siri, que a gente sabe que ela não funciona bem, ela tem dificuldade, mesmo quando ela entende que você fala, ela escolhe uma música errada, eu falo isso porque eu uso a Siri às vezes aqui por causa do HomePod e tudo mais, então não funciona direito, essa combinação aí não vai dar muito certo, mas eu também vejo como uma tentativa da Apple de tentar pegar aquela parcela ali do pessoal que usa, por exemplo, Spotify gratuito também, né, que lá você tem a interface, mas você não consegue escolher exatamente o que você tá ouvindo, mas Apple Music, Siri junto, não sei se vai funcionar muito bem não. A Amazon não tem biblioteca e tem uma assistente boa, a Apple tem biblioteca, mas assistente não entende nada. Então, essas são as opções para quem quiser usar só com uma assistente de voz. E eu fiquei esperando que fosse ter algum lançamento que emendasse com isso, sabe? Alguma coisa que fosse fazer isso ter mais sentido. No caso, foi o lançamento do HomePod Mini, com cores, mas eu tava esperando mais. Eu tava esperando que ela fosse falar assim, então, agora a Siri teve um update, ou tem um dispositivo novo que faz mais sentido. Eu não sei, eu fiquei esperando alguma coisa assim. Porque realmente foi o primeiro pensamento, não só de brasileiros, porque lá fora em inglês também a Siri é muito criticada, quando comparada aos outros assistentes, né? Então eu fiquei esperando isso, não aconteceu. E no final me passou uma sensação mais de ser uma estratégia de marketing, sabe? De reforçar a Siri. Então, olha, dá pra você assinar um plano e usar só a Siri. Olha que assistente boa que ela deve ser, né? E fico por Nem isso. só isso, né? Mas se você pensar bem, é um jeito da Apple empurrar ainda mais o plano completo do Apple Music. Porque eu acho que vão ter pessoas que vão assinar ali o plano, né, mais baratinho com a Siri. A pessoa vai usar um mês e falar, não dá pra usar isso aqui. Daí ela vai lá e assina o Apple Music completo pelo dobro do valor, né? Então tem também essa questão aí de empurrar a pessoa pra assinar o plano completo depois que ela experimentou ali um pouco o Apple Music com a Siri. Faz sentido. Mas eu consigo vislumbrar um público-alvo pra esse plano, que é o mesmo público-alvo que eu imagino que assine o plano de música da Alexa. Porque imagina, você vai lá e dá um HomePod de presente pro seu avô, pra sua avó, e ele não tem a assinatura do serviço de streaming, porque ele mal usa celular ou nem tem celular, e, cara, tem um assistente que você consegue pedir a música, ele toca a música, para uma pessoa de mais idade é uma coisa impressionante, né? Então, eu consegui identificar apenas esse nicho aí de mercado. Tem uma coisa que a gente não tá vendo, porque a Siri é muito ruim, então a gente não considera ela. Mas teve o outro lançamento relacionado à música, que foram os AirPods 3. E a grande sacada dos AirPods, a inteligência maravilhosa, é que você pode falar simplesmente "E aí, Siri", e ele atende, né? Então você não precisa mais apertar como era antigamente, você não precisa... Enfim, tá tudo... O chip do
dos AirPods, ele já chama a Siri. E como você pode usar esse plano de voz do Apple Music em todos os seus dispositivos Apple, então isso inclui também chamar pela Siri dos seus AirPods o Apple Music. Então, talvez funcione ali e tal, mas E tem outra questão que é o preço, né? Então, nos Estados Unidos ficou $5, né? R$4,99, que é o mesmo preço do plano de estudante. Esse plano de estudante no Brasil custa R$8,50. Aí você pensa, putz, de R$8,50 para R$16, uma coisa meio... Acho que não tem tanta diferença, assim, de valor, né? Continua sendo pago, assim. Melhor que R$16,90 seria de graça, que é o Spotify. E aí fica essa coisa meio, sei lá. Eu não sei se para brasileiros tem muito apelo mesmo. Eu nunca vejo pessoas usando assistentes pessoais com fone de ouvido, porque geralmente está na rua, então você vai ficar falando sozinho. E talvez seja mais usada por quem tem assistentes pessoais na caixinha de som em casa. A minha mãe, eu dei uma Echo para ela, e ela usa tanto que... Enfim, ela usa muito mais do que eu. Fica do lado do fogão lá na cozinha, então ela gostou bastante e ela fica o dia inteiro ouvindo música. Então eu conectei o meu Apple Music lá pra ela já ter uma biblioteca completa, tal, não ter que assinar um plano de Spotify, alguma outra coisa pra ela usar também. Então acho que pra quem tá inserido no ecossistema Apple, talvez americanos que tem lá o HomePod, que você consegue comprar pra um preço que pra eles é ok, talvez vá fazer sentido em alguma situação, mas realmente o que o Felipe falou faz sentido, né? Acaba virando um plano de entrada, porque eventualmente você vai querer ouvir em outro dispositivo e não vai dar pra ficar falando na rua com seu iPhone, né? Toca, sei lá, alguma música brega aí que todo mundo vai tirar sarro da sua cara, não tem como, né? Ficar fazendo isso. Mas, enfim, vamos falar do HomePod Mini também, que não tem muito o que falar, mas a gente tem aqui nesse episódio a pessoa que mais comprou o HomePods Mini no Brasil. Então comenta aí suas impressões, Felipe. Mudou nada, né? Não foi uma atualização de hardware, trouxeram só novas cores, né? Coisa que a Apple costuma fazer, então, quando as vendas dão uma estagnada, eles vão lá, cor nova de iPhone, cor nova de HomePod. Então, deram aí uma atualizada, né? Vieram as cores azul, amarelo e laranja, que já tinha o branco e o preto, mas fora isso, continua sendo o HomePod Mini de sempre, né? O HomePod original foi descontinuado porque não fez sucesso. O HomePod Mini tá vendendo um pouquinho melhor, mas também não é lá essas coisas, e acho que também o motivo principal é a Siri. Eu tenho o HomePod Mini aqui em casa, eu gosto porque eu tô bem inserido no ecossistema Apple, então eu tenho Apple TV, uso eles como alto-falante da Apple TV, tem a questão do AirPlay em vários cômodos, então acaba, né, sendo legal, mas a Siri, ela peca muito, e eu acho que é por isso que o HomePod ele não tem muito apelo, né? Você tem ali um alto-falante com funções legais e tal, mas quando você depende muito da assistente e a assistente ela não é boa, aí fica difícil, né, você ter uma experiência bacana com o produto. E a Apple tá tentando aí empurrar o HomePod, mostrou ali algumas coisas alguns recursos, né, que foram lançados ali com o iOS 15, com as atualizações recentes pro HomePod, tem aquela questão de interfonar, de você mandar mensagem, mas tá a mesma coisa, né, e claro, o HomePod continua indisponível no Brasil e a Apple diz que não há previsão alguma para isso acontecer. E lembrando mesmo que se você comprar um HomePod na gringa, a Siri dele não é compatível com português. Então, você vai falar inglês ou espanhol ou alguma das línguas suportadas, mas não são todos os idiomas que a Siri tem suporte. É isso mesmo. Você não consegue, né? Tem a Siri em português no iPhone, mas você não consegue usar ela em inglês no HomePod. Eu não sei o motivo exato, mas eu acho, isso é só um achismo meu, que a Apple sabe que a Siri tem suas limitações, e principalmente no HomePod, que é um produto que você pede muita música, e a Siri em português para você pedir música é uma coisa horrível, porque ela não entende dois idiomas muito bem, aí você tá com a Siri em português, pede uma música em inglês, ela entende outra coisa nada a ver, então acho que eles já nem colocam. Enquanto eles não trabalham ali para deixar aceitável, eles desabilitam o idioma no HomePod. E para terminar o assunto de música, a gente teve também os AirPods 3, então ele é basicamente ali um misto dos AirPods, aqueles basicões, né, abertos, que a gente já tinha com os AirPods Pro. Então, ele tá com um formato mais parecido com os AirPods Pro, e aí tem resistência a suor, resistência à água. Tá com áudio espacial, é algo que a Apple tá destacando bastante. Inclusive, o evento começou com... acho que gerou grande expectativa com relação à música, porque a abertura do evento também foi bem marcante, assim. Eu consigo lembrar, assim, do som do Mac entrando e tal. E Nossa, foi sensacional.
Parecia que realmente ia ter mais destaque a música, mas acabou tendo só HomePod Mini, Apple Music e esses novos AirPods, que são pouco convidativos pelo preço, então, é claro, né, a gente tá falando de Brasil. São fones abertos, então eles não cancelam ruído, como os AirPods Pro. A Apple promete mais graves, enfim, aquela coisa toda que a gente costuma ver de AirPods, de fones de ouvido da Apple, e custa R$ 2.399. Então, se você for pensar que no varejo você já encontra AirPods Pro por R$ 1.500, é meio difícil, assim. Mesmo se esses AirPods novos ficarem em promoção, ainda vai ficar perto dos AirPods Pro, e aí eu sei lá, eu sou bem tendencioso pra fones de ouvido intra-auriculares. Eu realmente não curto esses fones que deixam passar um monte de barulho, assim. No metrô não é muito legal, não. Ao contrário do Riga, eu não me dou bem com os AirPods Pro. Eu sei que eu sou talvez um ponto fora da curva, mas eles não encaixam bem em mim, então eu acabei ficando com os AirPods 2, né? O modelo basicão, então eu acho que pra mim eles vão servir bem. Conheço algumas poucas pessoas que também pensou assim, então talvez a Apple tenha pensado nessa galera que não curtiu muito os AirPods Pro com as pontas de silicone, né? Então atualizou ali o modelo básico com algumas coisas. Mas realmente, né? Quando você compara o preço, pra quem se dá bem com a ponta de silicone, compensa mais já ir logo nos AirPods Pro, que é um pouquinho mais caro, né? Ou às vezes você até acha na promoção pelo mesmo preço e vai acabar te trazendo muito mais recursos. Mas essa linha deixa de fazer um pouco de sentido também, né? E acho que isso também... E deixa essa expectativa de que muito em breve talvez já venha uma versão nova do AirPods Pro também, né? Até olhando pela tabela aqui do site da Apple, o AirPods normal diz que aguenta até 6 horas para você ouvir música com apenas uma carga, né? Então, sem contar o estojinho. E o AirPods Pro aguenta 4 horas e meia. Existe a diferença técnica do cancelamento de ruído, que gasta muito mais energia, né? Então, eu não sei se esse cancelamento de ruído está sendo considerado nessa conta, se é ligado ou desligado, aqui não está falando. Mas ainda assim, é um número que quem bate o olho aqui fala, peraí, então não vale a pena, né? Esse aqui é melhor e mais barato. A não ser quem quer o cancelamento de ruído. Eu, pra ser muito sincero, sempre uso com o modo transparência ativado, porque às vezes eu vou pedalar, então preciso ouvir a rua, ou quando eu tô numa reunião, eu acho esquisito usar o cancelamento de ruído, ou mesmo o modo normal, porque fica aquela coisa, você tá falando... Parece que você tá numa lata, né? Você se ouve só né? É esquisito você se ouvindo. Então eu acabo sempre usando o modo transparência que gasta mais bateria, então o meu AirPods sempre dura menos. Então quer dizer... Pra mim, na prática, às vezes o AirPods normal atenderia melhor e lá nos Estados Unidos ele é mais barato, $179 contra $249 do AirPods Pro. Enfim, é uma opção legal, vamos aguardar um tempinho para ver se aqui no varejo brasileiro também ele acaba caindo de preço ou quando a Apple lança a versão nova do Pro. Mas é isso, fechando a parte desses produtinhos que vieram ali na rabeira do lançamento principal do evento. Se você tem um M1 normal e você gosta do seu M1 normal, pode dar pausa, desliga o episódio, volta semana que vem, que o episódio já tá legal também, já gravamos o da semana que vem, porque, ou você continua se você gosta de sofrer, chorar um pouquinho com a gente aqui também, porque foi difícil ver, né, a apresentação desses novos chips. Bom, vamos abrir pra vocês aí primeiro, vai, comentem aí, todos aqui nessa gravação estão usando um Mac com M1 e acho que todos quando assistiram o evento de lançamento do M1 lá atrás ficaram com aquela coisa meio tipo assim, legal, mas tava esperando mais, né? E quando saiu o aparelho de fato, que saíram os primeiros benchmarks, todo mundo ficou assim, meu Deus, como assim? Isso é de outro mundo. Nesse evento foi pior, porque a gente já tem uma base, a gente já sabe onde o M1 está, né? Então, diferente do evento passado que a gente estava tentando imaginar, esse evento a gente já sabe onde ele tá. E aí a Apple vem com o M1 Pro e M1 Max, que são monstruosos. Não são processadores focados, de fato, para pessoas comuns. Eles são focados em profissionais, de fato. Pelo nome, dá para ver. Pelo preço aqui no Brasil, aliás...
muito profissional, porque olha, é muito caro. Mas enfim, comentem como foi a dor de ver o anúncio dos chips novos. Eu não fiquei doído, não. Eu tive a impressão de que se tudo que a Apple tá falando é verdade, a Intel tá ferrada. Porque o M1 já era sensacional. Se o M1 Pro ou o M1 Max consegue ser 4 vezes mais rápido do que o M1, não tem pra ninguém. Então, essa foi a minha percepção. Tipo, eu tenho o Mac com M1, ele funciona muito bem pro meu uso, muito além, inclusive, e vejo que a Apple realmente fez o MacBook Pro para profissionais. Voltaram aí no tempo, né? Colocaram algumas portas que tinham tirado fora. Então, tem toda a questão de redenção. E esse realmente é um notebook para profissional mesmo. Olha, eu tava com a expectativa de que a Apple, quando ela lançou o M1 e tal, né? Era a primeira geração, a gente sabia que... eu tava pensando, putz, a segunda geração vai ser muito melhor, né? Porque produto da Apple é sempre assim, né? A primeira geração, putz, ela é legalzinho e tal, mas você compra só na segunda, né? Porque eles dão aquela refinada, eles ouvem os usuários e tal. E aí eu tinha dito que, até no review do MacBook Pro com M1, que mesmo a primeira geração já tava muito boa, né? E de fato, quando você via benchmarks e quando você testava na prática, né? Até no review eu coloquei pra renderizar um vídeo ali, competindo com Core i9, com placa de vídeo dedicada do MacBook Pro 16 e tal, e o M1 fazia, tipo, mais rápido e sem esquentar. Já era bem impressionante. E aí, no M2, né, que acabou virando o M1 Pro e M1 Max, eu pensei que, putz, a Apple, pra melhorar isso, ela podia, sei lá, aumentar a frequência ou tirar alguma limitação térmica e colocar uma ventoinha um pouco mais potente, ou até, talvez, se for um MacBook Pro 16 super poderoso, sei lá, junta 2 processadores, né, porque é pequeno, consome pouca energia, então daria pra fazer e tal. E aí, sei lá, vai aumentar uns 50%, né, o desempenho. E a Apple foi lá e... Meteu o pé na porta. Assim. Cara, o evento, eu fiquei vendo a hora que tava mostrando os gráficos, né, de comparação da performance por watt. E a única frase que ficava vindo na minha cabeça continuamente era a frase de algum engenheiro que deu uma entrevista antes do lançamento do M1, ou logo que lançou, não lembro, que ele falava, acredite, a gente não tá nem tentando. E você pensa assim, puta, freak, né, que... cara arrogante, o que esse cara tá falando, né? E, bicho, 4 vezes mais do que um negócio que já tá mais rápido do que o Core i9. Ele ainda é baseado no M1, né? Ele não é exatamente uma nova arquitetura. Isso. Então, pensa no que tem pra vir aí ano que vem. Imagina a nova. E assim, eu uso o MacBook Air com M1, vai fazer agora 9 meses. E é impressionante. Toda vez que eu tô fazendo alguma tarefa mais pesada, assim, eu ainda não perdi isso. Eu coloco a mão no computador pra ver se ele tá quente. Ele nunca está. Entendeu? E o que eu vi nesses novos Macs de 14 e 16 polegadas é que a Apple deu muito foco em refrigeração, né? Tem lá as novas ventoinhas com saída de ar pra lateral, saída de ar na parte de trás e tudo mais. Então, eu acho que realmente eles tiraram um pouco das amarras aí do estrangulamento térmico, né? Porque temos aí ventoinhas mais potentes e é como o próprio convite falaram, deixa as feras soltarem aí. Essa parte do resfriamento é importante, né? No primeiro não tinha tanta necessidade assim, a não ser que você use por períodos longos, geralmente mais de 10 minutos ele começa a fazer o throttle ali, né? O interromper o clock, diminuir o clock. E é por isso que no MacBook Air não tem a ventoinha. O meu MacBook Air, ele esquenta, tá? Não vou falar que não esquenta não, ele esquenta. Mas assim... comparado com o que esquenta o meu Pro de 2020... quase nada, né? Que era com quase Intel, nada. É bem menos, assim. Mas, tipo, se eu fico... Tipo, dias que eu fico muito tempo em Google Meet, que é vídeo, aí ele esquenta mais. Mas no Pro, você já não vai ter esse problema. No Pro... M1 ainda, que ele refrigera, mesmo que você não ouça, a ventoinha tá ali trabalhando, e aqui não, ele tá esmagado e tá no meio da carcaça ali, então você acaba sentindo ele esquentar assim, principalmente nos dias mais quentes. E o problema, né, acho que não é nem só esquentar, mas o problema é que o Intel ele esquenta e aí ele fica pior ainda, porque eu lembro que eu saí de um MacBook Pro Intel e ainda era uma das configurações melhorzinhas, e assim, cara, quando ele ficava muito quente, era impossível utilizar, travava tudo, eu tinha que reiniciar o computador, já aconteceu na própria gravação Tecnocast, travou meu computador, tive que reiniciar. Isso com a ventoinha então... voando, né?
com a Tem isso ventoinha ainda. voando. E o Air, assim, ele fica quente, mas ele não trava. Ele continua ali funcionando, você consegue usar, ele não fica inutilizável. Então, pra quem vende o Intel e chega no M1, você não tem como não ficar surpreso. Eu tava comentando aqui antes do início da gravação com vocês, né? Que eu lembro quando eu fazia o setup inicial do Mac Intel, que aí ele baixa as coisas do iCloud, aí ele faz aquele processamento de fotos, né? O Mac também ficava todo travado, com a ventoinha ali fazendo aquele barulho de avião. E o M1 você nem vê, a hora que você olha já aconteceu, já processou tudo, já indexou seus arquivos e você nem ouviu um barulho. Então é impressionante, e agora a gente, né, já imagina o que vem aí com esses novos chips, porque como o Mobilon comentou, no ano passado a gente não tinha essa noção, né, do que era o Apple Silicon. Agora a gente já tem, então a gente fica ainda mais, acho que, empolgado para ver como é que vai ser no dia a dia a performance desses novos computadores. E como a gente tá falando, a arquitetura ainda não mudou. Ainda é o princípio, é o M1, a arquitetura ali, só que eles foram incrementando, então colocando mais núcleos, por exemplo, de GPU. O M1 tinha até 8 núcleos de GPU, mas o M1 Pro já chega com até 16 núcleos de CPU. Eles melhoraram também a parte da memória, porque o M1 só suportava até 16 GB de memória, isso era uma reclamação, né, dos usuários profissionais, inclusive, mas o M1 Pro já suporta, a versão de entrada tem 16 GB, 512 GB de armazenamento, 16 GB de memória RAM. Então a arquitetura, apesar de ser a mesma arquitetura, veio com esses incrementos que naturalmente requerem um poder de resfriamento maior. Então por isso que a Apple mostra ali também, né, assim como em todos os eventos, a nova arquitetura de ventoinha ali planejada para esse notebook. E é a primeira planejada exclusivamente pros M1s, porque a do modelo anterior ainda era a carcaça toda, o sistema todo era o MacBook anterior, apenas trocaram o recheio ali da placa. Então, também tô curioso para ver se teve alguma mudança aí na parte de, enfim, de eficiência, de silêncio, enfim. Eu achei que no M1 Pro e no M1 Max, a Apple atacou outra coisa, né? Porque no M1, eu acho que o grande alvo ali era Intel, né? Então você precisava de uma CPU legal, assim, pra bater de frente ali com o Core i5, que a gente acabou vendo uma CPU que batia de frente com o Core i9. E foi legal, interessante e tal, mas quando a gente vai pra aplicações mais profissionais, né? O MacBook Pro de 16, aquela coisa grande que custa 40 mil reais, etc, etc, você precisa também de uma GPU boa. E a Apple não tinha muitas opções ali, além de desenvolver a sua própria GPU melhor, né? Então acho que o alvo do M1 Pro, e principalmente do M1 Max, acabou sendo uma AMD ou uma NVIDIA da vida, né? Ultimamente a Apple estava usando bastante a AMD de GPU, então acho que a AMD ficou um pouco chateada, assim, né? Porque a Apple não teve nem dó ali, então citou, é 2,5 vezes mais rápida que o MacBook Pro com GPU Radeon Pro 5600M, que era a melhor que você podia colocar no MacBook Pro de 16 polegadas até então. Então, esse chip ali, o M1 Pro, que é o mais basiquinho ali, né? Porque o M1 Max é ainda melhor, já bate 2,5 vezes a melhor GPU que tinha até então, né? Então acho que ficou mais claro o caminho de evolução que a Apple seguiu. Antes de gravar esse Tecnocast, né, algumas horas antes, eu tava numa sessão com um executivo ali responsável por arquitetura de processadores da Apple, e ele disse que eu perguntei sobre a questão da CPU, né, se tinha alguma diferença entre M1 Pro e M1 Max. O Pro, ele tem versões com menos de 10 núcleos de CPU, né? Então você pode comprar o octa-core, enfim. Mas se a gente comparar M1 Pro e M1 Max, ambos com 10 núcleos, dá para esperar o mesmo desempenho de CPU, né? Então não tem muita diferença ali. Então, se você usar uma coisa bem específica, se você rodar um Geekbench da vida, que vai testar só a CPU, daí você pode esperar quase o mesmo desempenho. Ele diz que só vai ter uma diferença muito grande em tarefas que façam uso, por exemplo, dessa largura de banda de 400 GB por segundo do Max. Mas a grande diferença ficou por conta da GPU, né? Da parte gráfica mesmo. Mas é muito louco isso, né? Porque a gente tá falando de 200 GB por segundo no Pro e 400 GB por segundo no Max. E tipo, eu não consigo imaginar o que são 400 GB por segundo. Porque se você tem, sei lá, se você tem um computador super foda, ele vai ter uma placa gigabit de 2,5 GB por segundo. Isso significa que ele vai transferir dados a no máximo uns 300 megabytes por segundo. A gente
gente tá falando de um processador que tem uma largura de banda de memória de 400 gigabytes por segundo. É muito louco, assim, não dá pra imaginar. É tipo, sabe quando o pessoal fala, Jeff Bezos tem 185 bilhões de dólares, isso dá sei lá quantos bilhões de reais. Tipo, sei lá, a partir de, sei lá, 10 milhões eu não sei mais a diferença, sabe? Cara, é bizarro. E no MacBook anterior, todo mundo ficou muito testando a velocidade de abertura de aplicativos, né? Nossa, porque o M1 é muito rápido pra abrir aplicativo e tal. E tem toda aquela questão também do SSD, que era mais rápido, o fato da memória também ser embutida no processador, da memória RAM, também agiliza a comunicação, processamento, carregamento em memória RAM. E, cara, nesse é ainda mais. Então você fica tentando imaginar, né? Quanto de diferença isso faria no dia a dia. Mas, assim, são números tão gritantes que realmente não fazem sentido pro usuário comum, né? Uma pessoa comum simplesmente não vai tirar proveito de um computador desse. Óbvio que elas vão comprar, assim como elas compram um iPhone Pro Max, porque sim, pra ter o topo de linha, nem sabe usar uma câmera, nem sabe usar um recurso, nem precisa e tal, né? Mas pelo, sei lá, porque quer e se tem dinheiro pode comprar e é isso aí, não tem que ficar criticando aqui também. Mas, enfim. E eu diria que nem somente ele é apenas para profissionais, porque vários profissionais também já migraram pro M1 antes desses novos Macs, né? Então, o que você vê aí de fotógrafo e de editor de vídeo que largou aqueles MacBooks de 16 polegadas topo de linha para um MacBook Pro ou para um Mac Mini com M1, assim, são vários, realmente são incontáveis, porque esse dispositivo que já foi relativamente ultrapassado agora com essa nova geração, já entregava para muita gente, para muitos profissionais, resultados melhores do que os topos de linha anteriores, né? Então, toda vez que eu vejo esses gráficos, primeiro que eu fico assim, impossível, assim, ainda não caiu a ficha, e ao mesmo tempo eu fico pensando, isso aqui vai ser impossível não ficar satisfeito com isso, porque não é possível, realmente é muito surreal isso. Não, realmente é uma coisa muito, muito absurda, né? O desempenho, o salto de desempenho, porque é o que o Riga comentou. Eu mesmo não esperava que ia ser tão gigante. Eu falei, a Apple vai colocar lá uma GPU melhorzinha, vai aumentar alguns núcleos e é isso aí. Aí chega eles lá com 4 vezes mais rápido que isso, 7 vezes mais rápido que outro modelo. Aí você fica, caramba, pra onde que vai parar, né? E o incrível é que a gente vai acabar discutindo aqui, né? O chip M1 Pro e o M1 Max, eles foram feitos para o MacBook Pro, não é nem para, né, um Mac Pro, para um iMac de 27 polegadas. Eles fizeram um chip pensando num notebook, né? Um notebook maior e tudo mais, mas ainda é um notebook. Então, eu fico imaginando o que vem aí em 2022 para um Mac Pro com o chip da Apple. Não dá para imaginar. Eu me pergunto se eles vão mudar a cada ano, igual fazem com o iPhone. Se eles vão sustentar também esse ciclo, porque MacBook geralmente não é assim. Ele mantém a mesma carcaça e incorpora novas versões de processadores da Intel, geralmente. Agora, me pergunto o que eles vão fazer agora que o chip eles que desenvolvem, né? Assim, é legal a gente começar a conversar também sobre o que significa para o mercado, o que significa para a Apple também, porque com o M1 a gente já discutiu um pouco disso e era mais uma... Dá pra ter uma noção, mas agora é tão gritante, né? Que, sei lá, na hora eu fiquei pensando isso sendo aplicado em data center, sabe? Se com o M1 já seria uma baita performance, o M1 Pro... M1 Max em data center seria gritante. Só que lógico que assim, o segredo de ter essa performance toda também tá na questão de ser uma engenharia casada, né? Ela tá otimizada para o sistema, vice-versa. E a gente ouve muito falar isso quando o assunto é Apple, por causa de iPhone. Mas só para dar um exemplo aqui, que foi citado no evento, que os processadores têm o codec ProRes da Apple, que é um codec muito popular, ele é utilizado para renderização, edição de vídeo e tal. Então, o que é você ser uma empresa que entende quem você atende, né? Quem é o público que você atende? E você conseguir adaptar o seu produto para ele atender esse público da melhor forma possível. É exatamente isso. A Apple tem essa possibilidade, até no evento eles falaram assim, essa é uma das revoluções mágicas, sei lá qual foi a palavra lá, uma vantagens da gente ter o controle do nosso próprio chip, da nossa arquitetura. Ironicamente, na mesma hora estava sendo uma notícia do Pat Gelsinger, CEO da Intel, falando que espera que a Apple volte a ser cliente deles um dia, porque eles vão melhorar a Intel, né? Então você vê que, assim... Tem que sonhar, né? Tem que sonhar. Não é uma questão só de performance, né? É uma questão de você
você ter esse controle sobre esse nível de controle sobre o seu produto, né? É toda uma parcela de clientes ali que, de repente, cara, não tem uma opção melhor. Isso aqui é o que vai me atender melhor. E ano que vem eles podem vir incorporar mais uma coisa que vai funcionar para mais um tipo de cliente. Como já tem para os devs também, né? Com chips lá, os núcleos de Core ML, enfim, eles têm várias coisas já pensadas especificamente em alguns públicos, em alguns clientes. Então, assim, sempre surge aquela discussão sobre a Apple quer matar a Intel, né? O Apple quer matar, que nem o Rico comentou agora, parece que agora foi mais focado em vídeo, né? Então é NVIDIA, é AMD. Isso não é bem uma possibilidade hoje, né? Então vamos explicar isso também para o ouvinte, porque o fato desse produto ser extremamente avançado pode significar apenas que a Apple está ficando ainda mais nichada. E é o que a gente está vendo no momento. Tudo bem, os M1s de entrada, eles são mais rápidos do que qualquer outro processador de notebook que a gente já testou aí, mais do que topo de linha, tipo Intel i9. Porém, os novos chips ficaram cerca de $500 mais caros. Por exemplo, o MacBook Pro de 14 polegadas começa em $1.999. E a Apple vai manter na sua linha os aparelhos antigos, né? O M1, o Air M1 e o Pro M1, custando o mesmo que custa hoje. Até ano passado, quando era Intel ainda, você comprava o MacBook Pro. Felipe, acho que lembra de cabeça aí melhor do que eu, né, Felipe? 1.199, por aí. E você tinha uma segunda... Isso. O MacBook Pro Intel, ele começava em $1.200 no modelo básico, aí tinha um modelo um pouquinho melhorzinho que era 1.700. Isso, então não era 1.499? Era 1.799 o modelo que tinha 4 portas e a touch bar. Ah, tá, isso. E aí tinha 2 versões antes, que daí elas tinham só 2 portas e antigamente não tinha touch bar, né? Então você tinha os mais baratos aí nessa casa de 1.200 a 1.400 e um pouquinho melhorzinho a 1.700, né? Então realmente ficou mais caro agora. Então você começa mais caro com esse super chip, o M1 Pro, e o M1 normal você fica ali para o público mais de entrada. E assim, óbvio que o MacBook Air é um baita notebook, é o meu notebook, inclusive, o MacBook Air M1, que tá muito melhor do que o meu MacBook Pro Intel do ano passado. Então, é todo um nível novo aí de preços para aparelhos que não vai mudar o mercado, porque a Intel, se ela quiser continuar vendendo chip barato, ela vai atender a massa, ela vai atender a maior parte da população que não quer gastar mais do que $1.000 no notebook. E lá fora isso é mais possível, gastar mais do que $1.000. Aqui no Brasil, quando chega custando R$26 mil um MacBook Pro, sem condições, né? Se a gente pensar só na Intel como fabricante de processadores, acho que é mais fácil para ela competir, né? Porque a Intel fabrica processador para todo mundo, ela pode competir em todos os níveis ali de CPU. Agora com o novo CEO, o Pat Gelsinger, ele tá nessa estratégia meio TSMC, né? De fazer chips para outros fabricantes também. Então, a Intel não vai sumir de uma hora para outra, né? Lógico. Mas eu fico pensando também nas fabricantes, né? Nas OEMs, numa Dell, numa Lenovo, numa HP da vida. Como que dá para competir? Porque em celulares, se a gente for pensar, é meio complicado já, né? Você tem no segmento low e no segmento mid, no segmento de entrada e no segmento intermediário, várias opções, né? E você pode comprar, e você não gasta os olhos da cara e funciona super bem, né? Você pode comprar um Galaxy A, você pode comprar um Moto G, enfim, não precisa gastar R$5.000 no iPhone. Agora, quando você vai pro high-end, aí você fica meio que, assim, acho que a única empresa que consegue sustentar minimamente ali um concorrente de iPhone é a Samsung, né? Com o Galaxy S e agora com esses aparelhos com formatos diferentes, né? O Galaxy Fold, o Galaxy Z Flip, enfim. Mas é meio difícil ali no segmento mais premium, que é onde tá o dinheiro, né? Vamos deixar claro que todas as empresas querem aumentar os preços, querem aumentar a margem, querem vender mais caro. E nesse segmento que tá o dinheiro, já é difícil nos celulares. Então, eu penso que para uma Dell justificar ali um XPS, né, que não é nem aquele notebook para gamer, que não vai comprar Apple de jeito nenhum, e nem aquele notebook basicão, né, aquele notebook só para quem quer fazer tarefas básicas, é um notebook para quem pode gastar mais dinheiro ali, os seus R$10.000, para ter um design melhor, para ter um desempenho um pouquinho melhor, mas não para games, já fica difícil justificar ali, né, fica naquela zona que tipo, putz, para quem que é esse produto, assim, é difícil já encontrar ali o público-alvo.
público-alvo? Mas eu acho que são públicos-alvos bem diferentes, na verdade, porque, vamos pegar, por exemplo, o MacBook Air com M1 nos Estados Unidos. Custa a partir de quantos dólares? $1.200? Não, o Air 999. Tá, tudo bem, que seja $1.000. Se você tá lá na gringa, vai numa Best Buy da vida ou no Walmart, você compra um computador da HP ou da Asus, de outra fabricante, Acer também, que tem muito, por $500, $600. É o melhor computador do mundo? Não. Mas é um computador que o usuário básico, que é a pessoa que vai mal editar uma planilha, provavelmente vai comprar, porque ela não vai encontrar uma justificativa para gastar $400, $500 a mais num computador da Apple. Então, eu vejo mesmo essa diferença ainda no mercado norte-americano, onde os produtos da Apple são mais baratos, ou melhor, menos caros. Então, o produto da Apple, ele ainda não é para todo mundo. Então, é por isso que eu acho difícil de falar que vai matar a Intel, porque a Intel vai continuar fornecendo chips para PCs. Existe um público-alvo que compra e vai continuar comprando PCs. E, cara, o sistema operacional tá lá. Ele não tá demandando muito mais, então é aquele desempenho que a gente sabe que é muito pior do que os Macs com M1, M1 Pro, M1 Max, mas que funciona. Mas eu acho que é exatamente esse o ponto. O segmento mais premium vai sofrer, o segmento de entrada é o que sobra por enquanto. É lógico que tem toda uma questão também técnica, né? Software que só funciona no Windows, o pessoal não vai simplesmente migrar. Gente que realmente prefere o Windows, tem todas essas nuances, né? Não é assim também. Mas quando a gente avalia a questão de performance e a gente começa a ver que a Apple tá ligada em atender melhor os públicos fazendo alterações no chip, porque é o problema do Android, né? Do Windows também tem que funcionar bem em qualquer configuração. O chip da Intel, ele tem que ir bem em qualquer computador. Ele não consegue... Ele vai adotando codecs e padrões do mercado conforme são coisas que vão ficando populares. Mas adotar coisas de nicho, que é uma coisa que é legal, né? Que a Apple consegue fazer com esse chip, porque ela sabe exatamente quem é o público que procura a Apple. E agora mais do que nunca, saca? Então não tem como sair dessa. Então eu tô curioso pra ver como ela vai usar essa possibilidade nos próximos anos. E também olhando pro segmento de entrada, a gente tá vendo esse primeiro passo. E o que a gente enxerga no primeiro passo? É muito parecido com o iPhone, né? Lançou um produto mais premium, aumentou o topo de linha ali, né? Igual os iPhones também. O preço ali de R$1.999 para você começar a comprar um MacBook Super. O M1 é bom, sim, é acima de vários produtos do mercado, mas ainda é bem pior do que esses novos. E aí ela já colocou que ela vai manter na linha os notebooks antigos do jeito que eles estão, pelo menos por enquanto. Que é o que ela faz com iPhones, né? Ela sempre lança iPhones novos, mantém os iPhones mais antigos por um preço mais baixo, e é o que ela faz também com o Apple Watch, que agora tem até a versão SE também para ser mais barata. Então me pergunto se ela também pretende começar a fazer algo do tipo com os MacBooks, porque a partir de agora, como ela controla o chip, a produção é dela, e principalmente por ser produção dela, ela precisa explorar por muitos e muitos anos a arquitetura, aquela história de cadeia, né, de produção, aquela história de dar escala, né? Então, depois de vários anos, o preço da tecnologia já caiu bastante e você lucra mais com isso. Então, abre essa possibilidade para que a Apple mantenha modelos de entrada no mercado, talvez até MacBooks mais baratos e mantendo chips dos anos anteriores para esse público de entrada. Foi o que o Tim Cook fez com os iPhones, que Steve Jobs não estava interessado muito, né? Ele queria o aparelho premium e ponto final. E a gente falou isso até no episódio do Tim Cook, né? Que ele conseguiu ver, atender cada segmento. Já tá fazendo isso com os iMacs. Se você for ver, o iMac costumava atender o segmento premium. E depois eles trouxeram até o iMac por ser desktop e tal. E depois trouxeram até o iPad Pro, que não deu muito certo. E o iMac agora, com aquela identidade colorida e tal, é um produto doméstico ali. Dá pra usar, é potente pra caramba, dá pra pôr no escritório. Mas não é focado em ser um produto pra... Aqui, igual o MacBook Pro, né? Editor de vídeo e atividades mais pesadas. Mas dá pra fazer. Ainda assim, eles falam, né? Olha, a edição de vídeo é muito mais rápida. Você dá build no código lá, é muito mais rápido também. Enfim. Então, abre esse mundo de possibilidades pros Macs, MacBook e iMac também, do que a Apple poderia fazer no futuro com a linha dela. E é o que ela já faz com o iPad, é o que ela já faz com o iPhone, com o Apple Watch. Então, será que vem aí?
Porque esse era o único fator limitante, né? Você ficar dependendo da Intel pra ter o chip que não barateava depois de alguns anos, agora barateia. Não só o problema do custo, né? Mas eu acho que até o desempenho, porque acho que os notebooks Intel, né, os MacBooks, falando pela minha experiência, eles ficavam defasados muito rápido. Então, se você pega um MacBook Intel com 2 anos, ele já, com atualizações de sistema e tudo, ele já não tava mais assim tão legal. Então, acho que até por isso a Apple parava, interrompia a venda, né? E agora com o M1 não, o M1 tá aí, é um chip que ainda roda tudo, roda bem, deve receber anos de atualização, né? Então a Apple pode explorar isso aí por mais muito tempo, de repente, assim como ela faz no iPad, né, que você comentou, daqui 2 anos ela lança um MacBook SE, inventando o nome, mas um MacBook super baratinho que tem o M1, que ainda vai ser um chip que vai aguentar bem aí, talvez vai custar menos que os 999 do MacBook Air. Então, com esse domínio, né, dela dominando o chip, dominando a produção, tudo ali, ela com certeza consegue expandir mais a atuação ali, a linha, né, de Macs, tanto pra cima, né, como a gente viu agora com os novos chips super potentes, como também para modelos mais baratos. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, nesse hipotético MacBook SE. Eu também já tava com esse nome aqui na cabeça, um nome meio óbvio até, né? Mas, enfim. Cara, você compra um Mac e você vai usar por um bom tempo, cara. Por uns 3, 4 anos no mínimo, você vai usar um computador desses. E aí eu fico pensando, eles lançam um novo MacBook Air com o processador M2 ou M3, por exemplo, e resolvem lançar esse MacBook SE com o M1 de entrada, que é um modelo de entrada de 2020. Então, imagina para o usuário básico que quer comprar um computador da Apple, ele não tem muitas exigências, ele simplesmente quer um computador e ele quer um computador da Apple. Talvez a Apple perca venda dos modelos de $1.000, porque ela também colocou um notebook SE que custa, sei lá, $700 e vai suprir as mesmas necessidades. Num celular é muito mais fácil você vender um modelo mais caro, porque você vai lá, coloca câmera, você coloca uma tela muito maior, mas tem às vezes mais armazenamento. Tem formas. No computador, pro usuário básico, ele não vê tanta diferença. Tem formas, cara. Olha, pega o iPad. Você tem o iPad de entrada, ele tem o chip A13, é um chip bacana. Só que ele é um iPad com uma cara super velha, e tem gente que não compra por isso, porque ele parece velho. A Apple pode fazer a mesma coisa com os MacBooks. O MacBook SE vai parecer... Que é o que já tá acontecendo vai esse ter ano. O mesmo design, vai ter o design lá antigo, e aí se você quiser os novos designs, que tem um rumor aí que vai ter um MacBook Air redesenhado, que provavelmente vai seguir, talvez ter o Notch ali, né, sei lá, mas vai ter um design novo, e aí o MacBook SE vai continuar com o design velhinho, e tem gente que vai comprar o mais caro só por isso. Ou não, Eu consigo perceber esse tipo de apelo num celular, mas não num computador. Mas tem, cara, o ponto é assim, tem formas de você fazer a pessoa ser forçada a pular pra outra base ali de valor. E é similar ao que a gente discutiu no episódio dos iPhones também, né? Do iPhone mini pro iPhone normal são $100 de diferença. E do iPhone normal pro iPhone Pro são $200 de diferença. Então a pessoa que vai comprar o mini acaba comprando o normal. Mas a pessoa que vai comprar o normal, ela acaba ficando naquele limite, tipo assim, pô, o Pro é legal, né? Mas, pô, $200, né? Então já vou parar aqui, que tá bom, já tem e tal. E a mesma coisa na linha Pro. A pessoa que vai comprar o Pro é $100 apenas de diferença pro Pro Max de entrada. Então também acaba vendendo mais o Pro Max, porque tem uma tela maior e as pessoas têm essa ideia de estar ganhando mais porque tem uma tela maior, tá levando mais. Aí você imagina a mesma coisa, com o Note, a tela do notebook tá maior. Aliás, baita sacada, né, colocar o Note no notebook no sentido do macOS, né, porque o lado de cá, pra quem não usa o macOS, né, o lado direito, eles escureceram e do lado esquerdo tá mais clarinho, que é onde ficam os menus. Não tem nada no meio da tela do macOS. A barra do macOS acaba ficando encaixada apenas na linha do Note, certinho, e abaixo do Note é a tela inteira livre, né, então você ganha um espacinho ali. Não tô falando pelo design, né? Eu sei que tem muitas críticas sobre isso e tal, mas enfim, é uma engenharia que funciona e no MacBook fez sentido mesmo, assim, mais até do que no iPhone eu achei, que o topo é usado pra isso. Enfim, então tem forma de você fazer, às vezes só esse diferencial já faz uma galera comprar a versão mais cara. E às vezes não precisa nem ter um SE, porque o SE geralmente eles pegam o processador do ano, tudo atualizado e tal. Às vezes nem precisa isso, pode ser simplesmente, agora saiu o novo MacBook Air e vamos manter o MacBook Air Classic por $100, $200 mais barato. E é isso. E é o MacBook velho,
mas tem quem vai comprar e tem quem vai querer, não, vou pegar o novo, né? Eu entendo que num notebook é mais difícil você criar essa proposta de diferenciação, né, e fazer você comprar o mais caro, mas eu não duvido nada da capacidade da Apple, do marketing da Apple, do pessoal de produtos, de tentar fazer algo assim, né? Vamos lembrar de... Assim, a gente pode lembrar de várias coisas que a Apple fez pra aumentar o preço médio de venda de iPhones, né? Que, agora já vende iPhone e tá meio que... já é um produto que vende muito, que tem uma margem de lucro muito, muito alta, o que a gente faz? Aí eles vão lá e aumentam a capacidade de armazenamento dos dois maiores modelos, né? Então, em vez de ser, sei lá, 64, 128, 256, vira 64, 256 e 512. E aí o 64 parece muito pequeno, então as pessoas vão direto no do meio. Então, quem ia comprar ali o de entrada, passa a comprar o do meio. Então, tem vários truques psicológicos, e a Apple ela é muito esperta. Então não duvido nada que exista a possibilidade de ter um MacBook menos caro, né? Não acho que a Apple vai entrar nesse segmento mais, sei lá, de $500, sabe? Pra competir com Dell Inspiron, esses notebooks mais de volume mesmo. Mas ali no quase premium, dá, fácil. Eu acho que tem uns desafios pra Apple de capacidade de produção ainda. É muito fácil se atender o segmento premium com um chip desse. O iPhone, a gente vê o pesadelo de logística que é, né? Eu levantei essa bola porque essa semana, inclusive, vi uma thread bem legal no Twitter, dei retweet, se quiserem ver lá depois, só acessar o @mobilon, de um americano ali, um investidor, onde ele falava sobre a história dos notebooks, como o PowerBook acabou redefinindo os portáteis. Essa thread é bem grande, mas ela é muito interessante, conta a história até da parte do trackpad, como é que foi no começo, né? As falhas da Apple lá no começo. E o PowerBook tava batendo 30 anos agora, ele falou até não coincidentemente com o lançamento dessa linha de chips Pro do M1. Mas tem um ponto interessante a se notar que naquela época a Apple estava no seu auge de market share e hoje o Mac se consolidou muito como um produto premium e que atende esses públicos específicos, que a gente está citando aqui, design, vídeo, e o market share é muito menor, ele nunca mais conseguiu. Naquela época não tinha nem o Windows 3.1 ainda, e o Windows 95 foi o que explodiu de fato, mas não tinha nem o 3.1. Então era mais fácil para a Apple. Então hoje o mundo está bem diferente. Então, enfim, eu não sei, eu acabei tendo esse pensamento de, será que agora, se a Apple quisesse, tendo todo o controle que ela tem de todo o produto, ela conseguiria... ela teria mais facilidade para aumentar esse market share, mas aí a questão é, será que a Apple quer atender esse segmento mais de entrada? É onde tem volume, não necessariamente margem de lucro, mas margem de lucro você consegue vendendo produto com tecnologia que já barateou, ou seja, M1 do ano passado, retrasado, então... Eu vejo que a Apple quer abocanhar essa fatia do mercado, só que ela tenta abocanhar com os iPads. Então ela ainda insiste nessa história de que um iPad substitui um computador, e acredito que para muita gente realmente substitui, mas, cara, não é a mesma coisa. São produtos diferentes que acabam tendo suas convergências, mas um computador continua sendo um computador e o iPad continua sendo um iPad. Então, eu não sei até que ponto vai durar essa teimosia, né? Vamos ver. Se ela quiser, realmente ela já tá ali com a faca e o queijo na mão. Tá fácil. E numa conversa que eu tive com esse executivo, a Apple é bem chatinha com relação a porta-voz e você poder citar o nome da pessoa, mas era um cara do alto escalão ali de arquitetura de processadores. E eu tentei jogar um verde ali pra ver se eu conseguia algumas informações sobre o futuro do M1, né? O futuro, sei lá, um M2 da vida, porque... O M1 Pro e o M1 Max, eles aumentaram bastante o desempenho, né? A gente já falou bastante disso, mas as exigências térmicas também subiram bastante, né? Então, você não consegue colocar um M1 Pro ou um M1 Max hoje no MacBook Air, né? Que é um produto sem ventoinha, ultra fino e tudo mais. E aí, eu questionei, né? Quão flexível seriam esses chips, né? Será que daria para colocar um M1 Pro num produto mais compacto, tipo um iPad sem ventoinha, né? Porque hoje tem um iPad Pro com M1, né? Será que... Imagina um iPad Pro com M1 Pro, né? Será que daria para fazer algo assim? E o que ele me disse foi que, obviamente, ele não pode comentar sobre questões futuras, né? Isso é praxe em relações públicas, mas algo que ele... decidiu responder ali, o que a Apple fazia antes e o que as outras fabricantes, OEMs, costumam fazer hoje é
ter um fornecedor ali de processador, tipo Intel, tipo AMD, e aí com aquele processador, com aquela plataforma que a Intel e a AMD, e aí falando de placas de vídeo, NVIDIA também fornecem, eles desenvolvem o produto. Então eles pegam um processador, o que a gente pode fazer com isso aqui? E o que ele me disse é que a Apple hoje, ela pode fazer o contrário. Ela pode desenvolver um produto, ou seja, um iPad, pode desenvolver um MacBook com outro formato e depois o pessoal de engenharia da Apple faz o processador adequado para aquele produto. Ou seja, nenhum processador potente demais, que aí vai exigir muito, vai precisar de ventoinha super potente, que vai esquentar, etc. E nenhum processador fraco demais. Então, a Apple, com essa história de M1 e tal, ela inverteu o processo de desenvolvimento de produtos. Então, é muito melhor para eles terem controle agora, mais controle ainda, né, do que eles já tinham, agora fazendo também o processador. Eu queria voltar um pouquinho aqui, que você mencionou sobre o Note, né? Que agora temos uma câmera com resolução 1080, que eu não entendi por que não é uma câmera 4K, mas eu vi muita gente criticando sobre esse Note no Twitter, né? Porque agora você tem um decalque na tela do notebook, isso não era necessário e tudo mais, mas aí você vê a comparação dos MacBooks de 14 e 16 polegadas dessa nova geração com a geração antiga, e cara, você basicamente ganhou ali mais tela. Eu achei uma boa troca. E aí o Note vai ficar lá escondido na barra de menus, não vai atrapalhar ninguém e tudo mais. Então, no final das contas, eu achei até isso uma solução elegante e que principalmente virou a marca registrada da Apple, né? Porque antes você via lá os pictogramas dos iPhones e era sempre lá o quadradinho com a bolinhazinha embaixo do botão Home. Na hora que mudou pro iPhone X, aí o que diferenciava os desenhos do iPhone de um smartphone comum era exatamente o Notezinho lá em cima. Então, acho que é mais um reforço de branding aí da Apple. Mas fiquei muito feliz que esses novos Macs realmente são Macs para profissionais. A Apple largou de mão e parece que ela voltou com o mesmo notebook de 2015, com muita porta, quer dizer, muito não dá pra dizer, mas com portas, básico, agora voltou, né? Voltou com o leitor de SD, que, pelo amor de Deus, qual a necessidade de ter tirado isso? Pro não faz sentido, né? Isso é também um ponto. O tanto de fotógrafo e videomaker que usa iPhone e simplesmente pegava lá o cartãozinho de memória e colocava no Mac pra descarregar. E eu lembro que na época a Apple falou assim, não, a gente tirou porque a gente acredita que o futuro vai ser wireless. Acho que eles nunca devem ter usado a função Wi-Fi de uma câmera pra transferir qualquer coisa, porque é sempre uma porcaria, né? No próprio iPhone, imagina transferir um vídeo ProRes agora no iPhone 13 por AirDrop. Vai levar uma eternidade, não tem como. É interessante ver a Apple meio que admitindo erros, né? Porque isso não é muito comum, né? Geralmente, quando a Apple vai, ela decide por um caminho e tal, ela vai até o final. Mesmo que todo mundo continue criticando, ela vai, ela insiste, ela é teimosa e eu realmente não esperava. Quando eu vi teclado HDMI, borboleta. O fatídico teclado borboleta, enfim, várias coisas. Não, foi no HDMI que eu perdi tudo. Tipo assim, voltaram com HDMI. Essa era a última coisa que eu esperava. Exatamente. E eu gostava muito das conexões antigas, né? Acho que eu sou um órfão do MagSafe, eu sempre todo mundo gostei muito. Que, né, nossa, era melhor. Sensacional. Nossa. E foi a primeira coisa do vídeo, né? Apareceu o cabinho MagSafe, entrou e já falou, Exatamente. E aí eu fiquei, cara... E a gente já tinha uma ideia do que poderia ter ali e tal, mas tô muito feliz que voltamos a 2015, agora tem leitor de cartões de memória, tem porta HDMI, e algo que achei que seria muito difícil a Apple voltar atrás, né? Ela meio que entendeu um problema, porque os primeiros MacBooks com Touch Bar não tinha nem o botão ESC físico, né? Era o botão virtual ESC, e aí o pessoal reclamou pra caramba e tal, aí a Apple foi lá e botou o ESC físico e deixou a Touch Bar ali. Agora ela tirou a Touch Bar, então basicamente matou algo que ela destacou tanto, né? Teve uma época que a propaganda do MacBook Pro era isso, assim. Era aquele deslizar ali e tal, e aí você pode mexer aqui, muito mais simples e tal, você tem muito mais controle do que no teclado físico, e de repente, tchau, acabou. Eu lembro da apresentação do primeiro MacBook Pro com Touch Bar, que eles levaram um DJ no palco lá pra mostrar o cara remixando a música na Touch Bar, aí mostrar que deu pra usar o Photoshop, tentaram forçar horrores, isso no fim morreu. E acho até engraçado, porque eu lembro que o Phil Schiller, na apresentação
apresentação do MacBook Pro lá em 2016, ele falou, porque tecla de função é um negócio muito antigo, tem 100 anos, vamos acabar com isso aí. Agora, primeira coisa que eles já destacaram lá, tiramos a touch bar, voltaram as teclas de função. Então, realmente esse MacBook foi, né, uma volta ali ao passado, e a Apple admitindo que, olha, a gente tava um pouco errado ali sobre o futuro do notebook. E sem se alongar muito, né? Elas não gastaram quase nada de tempo pra falar que saiu o touch bar. Tipo, voltaram os botões. E também, já foi... um slide de 5 segundos. Já acabou. Jogaram essa informação do nada, entendeu? Como se isso não fosse uma das coisas mais importantes do evento. Mas tudo bem. Mas a touch bar, ela era apenas um ótimo produto de marketing. Fim. Ela não era mais nada do que isso. Porque todo mundo que via, assim, mas eu quero ter porque ele tem touch bar. Todo mundo que tinha um produto com touch bar falava assim, puta, eu quero voltar pro Air. Era muito ruim, cara. E não era só que era ruim de, sei lá, de não ter utilidade, de você, sei lá, não ter o tato, isso tudo são problemas. Mas até quando você fala assim, tá bom, eu vou usar, eu quero usar. Você não conseguia, porque pra navegar, ela era toda travada, tipo, pra ver emojis. Você não conseguia, tipo, só jogar pro lado pra ver os emojis. Ela tinha hora que ia, tinha hora que não ia, não era... Isso quando ela não travava de verdade e você perdia todo o controle ali, né? Tipo, é irônico, né? Uma das melhores telas de touch ali é o iPhone e eles fazem isso no notebook. Terrível. Eu lembro quando eu fui comprar esse MacBook Air M1 aqui, eu tava na dúvida se eu comprava o Pro ou o Air. E era aquela coisa, eu nunca tive um MacBook com touch bar, e eu falei assim, não, gente, legal essa telinha aqui, né? Só que você via o dia a dia das pessoas e todo mundo odiava aquilo. E a gente acha que os outros é chato, né? A hora que a gente compra, a gente entende. Eu passei por isso também. Eu só gostava de mais ou menos pra escolher uns emojis ali, porque de resto eu não... Eu também tive o Pro com touch bar, né? Eu também fiquei nessa dúvida de, será que eu pego agora pra continuar com a touch bar? Uma semana usando o Air, eu já nem sentia falta mais, gosto das teclinhas de funções ali, tá ótimo. E eu acho que outro problema também que talvez tenha contribuído pro fim da touch bar, eu sei que o hate acho que foi o principal motivo, mas nenhum desenvolvedor se importou com a touch bar, quase não tinha aplicativo que aproveitava de verdade, então não fazia sentido. É tipo o 3D Touch lá do iPhone 6S, era uma coisa que eu gostava, mas que poucos apps aproveitavam e, né, a Apple cortou. Eu gostava do 3D Touch só por causa do teclado. Era o único lugar que eu usava aquilo. E aí, eu fiquei arrasado quando mataram, mas hoje também já acostumei sem. Dá pra fazer igual, né? Não faz mais falta, Mas eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu também com a questão das portas, de ter o USB tipo C, e agora eles darem um passo atrás e voltarem, pelo menos no modelo Pro, vão ver se os modelos básicos eles colocam também uma porta USB tipo A, ou HDMI, não sei. Porque eu acho que a Apple tem esse peso histórico de ser a empresa que mata tecnologias decadentes. Então eu acho que isso conta no marketing também. Então acho que foi um pouco calculado essa coisa de vamos matar o USB, que foi o que fizeram com o disquete e outras ocasiões também. Vamos matar, fim, chega, isso é velho, ninguém vai usar mais. Beleza, mataram. Só que anos e anos se passaram e não morreu. As pessoas ainda usam HDMI, ainda usam o USB tipo A. Então assim, ela achou que tudo ia virar USB tipo C e fim. E a gente tá vendo que a bagunça que é o padrão, que não é um padrão, né? O USB tipo C o padrão é o conector só. Então eu acho que ela foi meio que tipo assim, a gente tentou dar uma de Apple aqui e para levar essa pra nossa conta também, né? Tipo, lembra, a Apple foi a que matou primeiro, né? E não deu, porque o mercado não é a Apple que manda no mercado, né? A Apple é só um player. Eu fico feliz quando eu vejo a Apple fazendo algo que é realmente bom pro consumidor, né, e voltando com porta, tirando uma coisa que quem tem odeia e quem não tem quer, né, essa coisa meio estranha ali, muito marketing, porque a Apple influencia muito o mercado, isso pro bem e pro mal, né, então quando a Apple foi lá e começou a tirar um monte de porta, começou a tirar leitor de cartões de memória, essa galera toda aí fez a mesma coisa, né, então começaram a surgir os notebooks mais finos, o nosso é mais fino que o MacBook Air e, sei lá, é tão ruim de portas quanto o MacBook Air. E aí alguns tentavam ir por um caminho diferente, né? Colocando porta USB full size ali, USB-A, mas era muito raro. Mesma coisa com a Touch Bar. A Apple lançou lá a Touch Bar, né? Foi bastante usado para marketing aquilo e tal. E aí teve fabricante que foi lá, não, a gente lançou uma Touch Bar maior, assim, agora a gente tem uma tela maior aqui em cima do teclado. Essa da Apple é muito fininha e tal, a gente tem um gigante. E a Apple vai lá e mata isso, e agora eu quero ver o que essas
essas empresas que botaram lá uma tela OLED super cara no notebook vão fazer. Aguardem. Agora os notebooks aí de outros fabricantes vai virar igual aqueles IBM ThinkPad com 655 mil portas. Porque se a Apple voltou com porta, a gente também tem que voltar. Aguardem os notebooks com Note. É isso, aguardem os notebooks com Note. Você vai ver, todo mundo Nossa, com zoando, certeza. mas vai ter. Não, fora toda essa questão de telinha de touch bar, cara, tem aqueles notebooks da Asus que o próprio trackpad é uma tela. Aquilo nunca deu certo, gente. Vamos ser bem honestos. Aquilo nunca deu certo. Então, acho que a morte da touch bar também vai culminar pra morte de outras segundas telas em notebooks. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você vai passar pano pra Apple, vai comprar o seu Apple... Tem nome? Tem marca aí? Apple Pano? Apple Cloth. Pano de polimento. Não tem um brand pro paninho, pelo menos? Agora, quem quiser ostentar na academia vai ficar segurando esse paninho, Olha aí. gente. Detalhe que lá fora já tá praticamente esgotado. Se você vai entrar nessa onda, manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou manda seu e-mail pro tecnocast@tecnoblog.net ou chama a gente lá no Twitter em todas as redes. Eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @Lucas Braga. E @Felipe Espósito. Este episódio foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, mas voltamos semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima.